Aula prática da primeira semana. Nesta aula prática, vamos resolver estes exercícios. O exercício 1A, B e C. O que nós vamos utilizar é essencialmente a matéria teórica que foi vista anteriormente, ou seja, onde nós temos uma equação diferencial da forma x' igual a uma função de x vezes g de t. Isto quer dizer, x' é a derivada de x em ordem a t, onde se considera x como uma função derivável da variável t. E a forma da solução, obtida aqui, pode ser justificada da seguinte maneira, ou seja, eu tenho aqui dx sobre dt igual a f de x g de t, e o que eu faço é, simbolicamente, passar o dt deste lado e o fx do outro. Isso tem uma justificação que eu irei dar ao final, mas o que vai nos dar aqui, dx sobre f de x igual a g de t dt. E como estas funções são iguais, eu posso calcular as suas primitivas. É o que é feito neste passo. Dado condições iniciais, o que aparece aqui, estas primitivas podem ser escritas explicitamente, ou seja, vamos ter aqui o integral de x0 sendo o valor de x num tempo t0 até x de t, da função ds sobre f de s igual ao integral de t0, este t0, até t de gds ds. Porquê que nós temos aqui uma variável de integração que é diferente daquela acima? Simplesmente porque temos de ter cuidado quando integramos em ter os extremos de integrações, as variáveis que aparecem nos extremos de integrações diferentes da variável de integração. O facto de elas serem iguais não tem qualquer tipo de importância. Vamos passar ao quadro digital, ou seja, a primeira equação é x' menos 5x. Tirar. Então, exercício 1A, x' menos 5x igual a 0. Isto é equivalente a x' igual a 5x, ou seja, dx sobre dt igual a 5x. Esqueçam que a função x é uma função de t. Ou seja, isto vai ser equivalente a dx sobre x igual a 5 dt. E passamos à primitivação. Pronto, aqui primitivando, o que é que vamos obter? Vamos obter a primitiva de 1 sobre x, que é logaritmo de módulo de x. Não esqueçam que x é uma função de t, igual, mais uma constante, C1, igual a uma primitiva de 5 em ordem a t, ou seja, 5t, mais outra constante. Bom, em geral, quando nós temos primitivações destas, o que fazemos é juntar as duas primitivas do outro lado, as duas constantes de primitivação do outro lado, numa única constante de primitivação, ou seja, vamos obter logaritmo de módulo de x igual a 5t mais uma constante c. Se quiserem, c é igual a c2 menos c1. Como viram na teórica, aqui podemos passar à exponencial. Isto vai dar x
x, que é uma função de t. Módulo de x, que é igual a exponencial de 5t mais essa constante. E nós aqui, com a constante, também podemos separar, ou seja, isto vai dar e de c exponencial de 5t, e esta constante e de c, se quisermos, também vamos chamá-la c, vai dar c vezes e de 5t. Podemos tirar o módulo, ou seja, essencialmente, o que é que nós reparamos? Reparamos que x de t, se o módulo de xt é igual à exponencial, isso quer dizer que x de t é mais ou menos de c exponencial de 5t. Ou seja, não só, não troca o sinal, o xt vai ter um sinal constante, ou positivo ou negativo. Isso permite-nos dizer que a solução geral da equação diferencial vai ser uma certa constante, c, mais uma vez, exponencial de 5t, onde c pertence a r. E reparam que o que é a interpretação do c? C é simplesmente o valor de x em zero. O exercício seguinte, a linha B, nós temos dy sobre dx, ou seja, derivado de y em ordem x, que é igual a x ao cubo sobre epsilon ao quadrado mais 1. Vamos proceder da mesma maneira, ou seja, isto é, separando as variáveis, podia ter escrito ali em cima, vou escrever aqui, separando as variáveis. Nós vamos ter, então, dy sobre, não é sobre, é y ao quadrado mais 1 passa do outro lado. Vamos ficar com y ao quadrado mais 1 vezes dy, que é igual a x ao cubo, vezes dx, primitivando. E o cálculo vai proceder essencialmente da mesma maneira, ou seja, isto vai ser equivalente. Uma primitiva de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. Uma primitiva de 1 é y igual a uma primitiva de x ao cubo, que é x à quarta sobre 4, mais uma constante de integração. Constante de integração ou de primitivação. Primitivação. Reparem uma diferença em relação ao exercício anterior, ou seja, na linha A, a solução é dada explicitamente. Ou seja, nós temos x de t, que é dado como uma função de t. Ou seja, c vezes exponencial de 5t. X dado como uma função de t. Na linha B é um bocadinho diferente. Na linha B, a solução é dada implicitamente. Implicitamente, no sentido, vocês viram em análise matemática 2, do teorema da função implícita. Ou seja, a solução é dada na forma de uma equação cartesiana, neste caso, em y e x.
que nós vimos aqui em cima. Exercício seguinte. Onde nós temos x ao quadrado, y' menos y igual a zero, para valores de x estritamente positivos, e uma condição inicial, y de 1 igual a 1. Ou seja, isto chama-se, esta condição chama-se condição inicial, e isto às vezes será chamado um problema de valor inicial. Bom, isto parece um bocadinho diferente do que nós acabamos de fazer, mas é rigorosamente a mesma coisa. Ou seja, nós vamos passar temos esta equação, x quadrado, y' menos y igual a zero. Isto vai ser equivalente a x quadrado, y' igual a y. Ou se quiserem também, x quadrado dy sobre dx igual a y. E nós passamos o x ao quadrado e o dx deste lado, e passamos o y do outro lado. Ou seja, isto vai dar dy sobre y igual a dx sobre x ao quadrado, passando à primitivação. Reparem que nós aqui temos essa condição inicial, e se eu for aqui olhar para a teórica, nós somos capazes, em vez de escrever primitivas, de escrever uma relação envolvendo integrais que permite dar a solução com as constantes de integração já determinada. Já vão perceber em que sentido eu estou a dizer isso. Logo, isto, tendo em conta que y de 1 é igual a 1, aqui vamos dizer que temos y de 1 igual a 1, etc. Também deste lado. Isto também escreve-se como o integral de y de 1 até y de x, da função ds sobre s, essencialmente dy sobre y, escrito com uma nova variável de integração, é igual ao integral de x igual a 1 até x de ds sobre s ao quadrado. Logo aqui a primitivação é fácil. Podemos fazer a regra de Barrow aqui, menos 1 sobre s de 1x. Isto vai ser igual a menos 1 sobre x menos 1. Ou seja, 1 menos 1 sobre x. E do outro lado, deste lado, vamos ter logaritmo de módulo de y de x menos logaritmo de módulo de y de 1. Mas nós sabemos que y de 1 é igual a 1. Logo, esta parcela aqui é igual a 0. Logo, nós vamos ter ao final, para o problema de valor inicial, que vamos ter então que logaritmo de módulo de y de x é igual a 1 menos 1 sobre x, que passando à exponencial vai dar módulo de y de x, que é igual a exponencial de 1 menos 1 sobre x. E como é que nós vamos tirar o módulo? Simplesmente observando que esta função y é uma função contínua, que não se anula, porque é uma exponencial. Logo vai ter um sinal constante, mas nós sabemos qual é o sinal de y. Nós sabemos que y de 1 é igual a 1, é positivo. Logo, isto vai dar y de x é igual a exponencial de 1 menos 1 sobre x. Uma pequena nota.
nota. Reparam que aqui não aparece a constante de integração. Logo, porquê? Se quiserem, podem parar o vídeo e tentarem pensar por vocês próprios porquê que não aparece a constante de integração. Pronto, ela não aparece simplesmente porque nós temos, a condição inicial. Ou seja, a vantagem de escrever o integral em vez da primitiva é que a constante de integração ela é automaticamente calculada a partir dos extremos de integração. Podemos ver nesse exemplo o que é que acontece se nós não tivéssemos a condição inicial. Como é que nós iríamos proceder? Nós teríamos aqui deste lado dy sobre y, a primitiva de 1 sobre y é igual à primitiva de, ou seja, menos dx sobre x ao quadrado. Ambas primitivas fáceis de calcular. Isto vai dar logaritmo de módulo de y igual a 1 sobre x. O que eu estou a dizer? Aqui é um mais, desculpa. Igual a menos 1 sobre x mais a dita constante de integração. E quando eu faço aqui y de 1 igual a 1, o que é que isso vai me dar? Isso vai me dar, obviamente, que menos 1 sobre 1, que é menos 1, mais a constante, é igual a logaritmo de y de 1, que é 1, logo logaritmo vai dar, logaritmo de 1 é 0, ou seja, dá 0, ou seja, vamos ter que c é igual a 1. Ou seja, voltamos a obter que logaritmo de módulo de y é 1 menos 1 sobre x. Não, nós tínhamos aqui. Observações. Primeira observação. Podem ter reparado que isto não é uma gravação da aula prática. E a razão é a seguinte, é simples. Porque eu apercebi-me que a forma como eu estava a resolver estes exercícios saía um pouco do espírito da matéria e da teórica. Logo, o que eu fiz durante as aulas práticas é perfeitamente válido. É só que acaba por ser demasiado complicado, demasiado técnico e não é o objetivo ou seja, não é o espírito, penso eu, da disciplina. Okay. Eu vou tentar evitar fazer isso no futuro, mas aqui queria, pelo menos na primeira semana, não entrar em grandes tecnicidades e fazer uma aula um bocadinho mais simples. Também é por isso que eu não consegui fazer todos os exercícios, porque perdi-me um bocado nos detalhes da resolução. Ou seja, a primeira observação não é a gravação de uma aula prática. Segunda observação. O que é que eu fiz na aula prática? Por exemplo, exercício, o exercício 1A, que era a equação x' menos 5x igual a 0. Como é que eu resolvi isso na aula prática e será que é mesmo diferente com aquilo que foi feito? Não é nada diferente.
A única diferença é que eu, de facto, detalhei todos os pontos um bocadinho técnicos da resolução. Talvez excessivamente. Logo, o que é que foi que eu fiz? Eu olhei para esta equação e eu disse, pronto, esta equação é a derivada da função x em ordem a t, que é igual a 5 vezes x de t. E eu quero aqui usar uma primitivação ou uma integração de forma a conseguir resolver a equação, como nós fizemos acima. Para esse efeito, o que eu quero é dividir x' por x de t. Porquê que eu quero dividir x' de t por x de t? Porque esta fração é claramente, como nós vimos acima, a derivada de logaritmo de x de t. Logo é uma primitiva imediata. O problema é que, para poder dividir por x de t, se eu quero passar o x de t deste lado, o que eu preciso fazer é verificar que x de t é diferente de zero. E isto é um bocadinho técnico, porque eu não sei o que é x de t. Eu não sei quanto é que x de t se anula. Logo, eu tenho que assumir que x de t é sempre diferente de zero. Logo, se x de t é diferente de zero, qualquer seja t, então, o facto de ter x' de t igual a menos 5x de t igual a zero vai implicar que x' de t sobre x de t é igual a 5. Ou seja, que a derivada de logaritmo de x de t é igual a x' de x de t e que a derivada da função que vai dar 5t, que é, ou seja, 5 pode ser visto como a derivada de 5t, vai dar 5. Ou seja, se as derivadas são iguais, as funções vão ser iguais módulo à diferença de uma constante. Logo, esta equação ela vai ser equivalente ou seja, à primitivação, essencialmente. Como é que eu posso escrever isto? Quer dizer, posso escrever isto desta maneira, ou seja, temos aqui logaritmo de x de t', que é igual a 5t'. É exatamente a mesma equação, só que aqui escrevi as primitivas. Se as derivadas são iguais, as funções, ou seja, nós vamos ter que logaritmo de módulo x de t vai ser igual a 5t mais uma constante. E é a mesma constante, podemos escrevê-la da mesma maneira, c, onde c é constante de primitivação. Reparem que o que eu estou a fazer aqui, neste passo, é mesmo uma primitivação. Aqui tem estas primitivas que aparecem. Aparecem derivadas, mas simplesmente porque a primitiva de uma função f é uma função cuja derivada é f. Uma vez que nós temos isto, também procedemos da mesma maneira, ou seja, podemos passar à exponencial e vamos ter módulo xt, que é igual a exponencial de 5t mais essa constante. E o que eu fiz acima é simplesmente dizer que módulo de xt, pronto, é igual à exponencial, e módulo de xt, nós sabemos que, consoante o sinal de xt, vai ser menos xt ou mais xt, e chegamos, ou seja, dizemos automaticamente que isto dava que xt é igual a mais ou menos exponencial de 5t mais c. E está correto. E é correto, relativamente correto fazer isso. Agora, nas aulas práticas, o que eu fiz foi uma coisa um bocadinho diferente. Que foi dizer, vamos lá ver,
Vamos lá ver. X de t é derivável. Já vão ver porque que nós precisamos disso. Isso implica que x de t é contínua. Por além disso, módulo de x de t é igual a uma exponencial, ou seja, a exponencial de 5t mais c. Logo, é sempre diferente de zero, qualquer seja t. Logo, isto implica que x de t não se anula. Estas duas hipóteses implicam que x de t tem um sinal constante. Ou seja, o sinal de x de t não depende de t. Uma forma de dizer isto é que o sinal de x de t não depende de t. E porquê é que isto implica esta propriedade? Isto é uma propriedade de análise matemática 1 que eu referi, que é o teorema dos valores intermediários. Pronto, como a função x de t tem um sinal constante, podemos chamar epsilon, que é igual a mais ou menos 1, o sinal de x de t. Obviamente, se x de t é positivo, epsilon vai ser 1, e se x de t é negativo, epsilon vai ser menos 1. Mas uma vez que eu designo esse sinal, módulo de x de t é simplesmente epsilon vezes x de t. Porque quando o x de t é positivo, epsilon é igual a 1 e módulo de x de t vai ser igual a x de t. Quando x de t é negativo, epsilon vai ser igual a menos 1 e menos 1 vezes x de t vai ser módulo de x de t. Logo, isto permite-me tirar o módulo de uma forma um bocadinho engraçada e vai-me dar a mesma coisa que eu tinha acima, ou seja, epsilon de x de t vai ser igual a 5t mais c. Pronto, e isso eu posso escrever da maneira x de t, que vai ser igual a epsilon e de c, já vão perceber porque é que eu escrevi isto assim, vezes e de 5t. Reparam já agora que se o epsilon é igual a mais ou menos 1, também vai ser igual a 1 sobre epsilon. Logo, passar o epsilon do outro lado é a mesma coisa que multiplicar por epsilon. E é este número aqui que eu chamo a minha nova constante, C. E vocês reparem aqui que o C pode ser positivo ou negativo. Ou seja, o C pode ser aqui positivo, se o epsilon é 1, como pode ser também negativo. Reparam aqui que o C não pode ser 0. E porquê que não pode ser 0? Porque nós fizemos ali em cima esta hipótese. Se x de t é diferente de 0. Qualquer seja t. Logo, se a função x de t satisfazer a equação diferencial e for diferente de 0 para todo o t, então x de t tem esta expressão que nós temos aqui, ou seja, nós vamos ter que x de t é igual a c exponencial de 5t. Depois outra coisa que eu fiz, porque aqui não acabou, nós só resolvemos a equação quando x de t nunca se anula, foi observar o que é que acontece se, ou seja, se existir um t tal que x de t for igual a 0. Vírgula, o que é que acontece? Reparem que é o contrário da hipótese que eu fiz acima. Se o contrário dizer que para todo o t, x de t é diferente de 0, é dizer que existe um t para o qual x de t é igual a 0. Vamos dar um nome a esse t. Vamos chamá-lo t0. O que é que acontece? Acontece uma coisa engraçada. Acontece que eu tenho não só
Ou seja, o x vai ser não só solução da equação diferencial, que nós vimos, x' de t menos 5x de t igual a 0, mas também vai satisfazer uma condição inicial. E o que eu disse durante as aulas práticas foi que vocês vão ver na teórica, ou provavelmente já viram, que neste caso, ou seja, no caso de um problema de valor inicial, mais algumas hipóteses, tem uma única. O que é que eu estou a escrever assim com um acento circunflexo? Não sei. Tem uma única solução. Isto é um resultado da teórica. Só que o facto de saber que tem uma única solução diz-nos qual é a solução. É necessariamente, essa única solução é necessariamente a solução x de t, que é identicamente nula, qualquer seja t. Porquê? Porquê que a função identicamente nula é a única solução deste problema de valor inicial? Podem interromper o vídeo e pensar porquê. A resposta é muito simples. Porque x de t igual a 0 para todo o t é a solução. Como é a solução e como nós sabemos que a solução é única, pronto, é a solução. É a solução, logo é a solução. Logo, isto implica, este problema de valor inicial implica que x de t é igual a 0, qualquer seja t. Logo, se eu for agora resumir este raciocínio um bocadinho complicado, o que é que eu mostrei? Eu mostrei o seguinte. Eu mostrei que se x de t satisfaz a equação, ou seja, x' menos 5x igual a 0, há duas coisas. Ou x de t é diferente de 0, qualquer seja t, e neste caso nós vimos que x de t vai ser igual a uma constante vezes exponencial de 5t, ou existe um t tal que x de t é igual a 0. E nesse caso, x de t é igual a 0, qualquer seja t. Aqui também é qualquer seja t. O que acontece é que a gente pode juntar, obviamente, estas duas propriedades. Porquê? Porque nós em cima, neste passo do raciocínio, nós tínhamos que o c é diferente de 0. E aqui, isto corresponde ao caso acima, mas com c igual a 0. Logo, se x de t satisfaz a equação, isto implica que x de t é igual a uma constante vezes exponencial de 5t, mas desta vez a constante é livre de pertencer e de ter qualquer valor real. Não se precisa de ser diferente de 0. Pode ser nula. Notam também que isto é um raciocínio por implicação. Eu tenho aqui, a equação implica isto. Para eu ter uma equivalência, eu tenho que verificar, ou seja, para ter equivalência, eu tenho que verificar a implicação inversa. Ou seja, que se x de t é igual a c é de 5t, qualquer seja t, então é a solução da equação. A equação diferencial x' menos 5x igual a 0. Mas isto não é muito difícil de verificar. Porquê? Porque a derivada de x' de t vai ser simplesmente 5 vezes c é 5t. A derivada exponencial de 5t vai dar 5 exponencial de 5t. E quando eu faço x' de t menos 5x de t, isto é simplesmente 5c exponencial de 5t menos 5 vezes x de t, que é c exponencial de 5t, ou seja, é 0.
Logo aqui, demonstramos a equivalência. Logo, x' de t menos 5x de t é igual a 0, equivale a x de t igual a c exponencial de 5t para uma certa constante C pertencente a R. Terceira observação. Podemos fazer com a linha B, dy sobre dx, que era igual a x ao cubo sobre y ao quadrado mais 1. Logo, isto também tem a ver com uma forma com que eu resolvi a equação, que é diferente daquilo que eu fiz ao início deste vídeo. E é diferente, mas é equivalente. E, de facto, é melhor do que isso até. Porque justifica porque que esse cálculo, essa primitivação, essa separação das variáveis é totalmente pacífica. É possível fazer isso. Logo, eu fiz o seguinte. Nós aqui temos uma equação diferencial que faz aparecer a derivada, ou seja, y' de x, que é a derivada de y em ordem a x. E o que nós vimos acima é que tínhamos aqui uma manipulação um bocadinho esquisita com os diferenciais, que era que passávamos isto deste lado e passávamos o dx daquele lado. Porquê que isso é possível? Ou seja, porquê que eu posso escrever esta coisa, y ao quadrado, vezes dy igual a x ao cubo dx? Qual é o cálculo que está atrás deste cálculo simbólico? É simplesmente o seguinte. É simplesmente observar que eu tenho y' de x, que é, de facto, igual a x ao cubo sobre y ao quadrado de x mais 1. E esta multiplicação eu posso fazê-la. Isto vai me dar y ao quadrado vezes x mais 1 vezes y' de x é igual a x ao cubo. E vou desenvolver. Isto vai me dar o quê? Vai me dar y de x ao quadrado vezes y' de x mais y' de x é igual a x ao cubo. E reparem que deste lado eu tenho uma função de x e do outro lado eu também tenho uma função de x. Só o que acontece é que, exatamente como eu fiz acima, estas funções de x que aparecem deste lado, elas são facilmente primitiváveis. Nós podemos reconhecer, ou seja, aqui, a derivada, a derivada da soma de y ao cubo de x sobre 3 mais y de x linha. Aqui estou a fazer uma primitivação. E deste lado também, o que eu tenho é a derivada de x à quarta sobre 4 linha. Se as funções de ambos os lados da igualdade têm a mesma derivada, isso quer dizer, simplesmente, que as suas primitivas vão ser iguais à diferença de uma constante. Ou seja, isto é equivalente a dizer que y ao cubo de x sobre 3 mais y de x é igual a x à quarta dividido por 4 mais uma constante de integração. Reparem aqui nesta equivalência. Porquê que eu tenho este sentido da equivalência? Porque é que o que está aqui implica o que está aqui. É uma primitivação. É este passo que eu fiz aqui. A função que está aqui é a derivada desta. As funções têm a mesma derivada, logo, as primitivas vão ser iguais a uma constante. E porquê que eu tenho a implicação no outro sentido? Simplesmente derivando e fazendo a derivada de uma composta. A derivada de y ao cubo é 3 vezes y ao quadrado vezes y'. O 3 corta, ficamos com o que nós temos aqui.
apresentando as coisas de uma maneira um bocadinho diferente, ou seja, sem adivinhar as primitivas. O que eu poderia fazer também, que é equivalente, é dizer que se as funções são iguais, eu posso, as integrais, as primitivas destas funções, também vão ser iguais. Ou seja, y² de x vezes y' de x dx vai ser igual à primitiva de x³ dx. E reparam que aqui ambas as primitivas são primitivas em ordem a x. O que é um bocadinho diferente daquilo que nós tínhamos ali em cima. Porque se eu for primitivar aqui, eu vou ter uma primitiva em ordem y e uma primitiva em ordem a x. Mas percebem que é a mesma coisa. É a mesma coisa porquê? Porque este dy, reparem, isto aqui, este dy, ou seja, y', é dy sobre dx. Ou seja, este dy, ele vai ser y' de x vezes dx. Pronto, que é exatamente o que eu tenho aqui. Y' vezes dx é aquilo que representa o fator de integração em ordem y. Pronto. É tudo por hoje. Bons estudos.